Olá, bom dia, turma 232. Hoje é dia 3 de agosto, a gente começa o mês de agosto, um mês que promete, né? Um mês que é um mês especial, porque é o mês do aniversário da minha esposa, que é amanhã, dia 4, por sinal. E esse ano eu não vou poder comprar o presente, que pena, né? Porque as lojas estão fechadas. Eu sempre me esqueço, né, de comprar alguma coisa para ela. Ah, tô brincando. A gente vai começar a nossa aula de hoje e a gente vai começar falando de um assunto muito importante para a nossa sociedade, muito importante para nós, e de um convite muito legal que a gente recebeu da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Então, vocês vão ter uma explicação sobre o que é a Procuradoria-Geral do Estado, outros professores vão explicar para vocês, mas ela é um órgão responsável, por exemplo, por defender os interesses da população que mora no Rio Grande do Sul, né? E tem um órgão nessa Procuradoria-Geral do Estado, que é um órgão burocrático, obviamente, que se chama um núcleo de direitos humanos. Então, o que são os direitos humanos? Então, justamente esta semana a gente vai estabelecer um debate, vocês vão ter amanhã uma aula, provavelmente com o professor José Mário, a professora Capitu e a professora Isa, né, sobre essa temática dos direitos humanos e sobre como vocês vão trabalhar com esses professores, mas sem dúvida todos os professores vão trabalhar nas suas áreas essas demandas que são tão importantes para a gente entender o que são os direitos humanos. Bom, direito humano, o próprio nome está dizendo, é direito de todo mundo, né? De todo cidadão. Todo cidadão tem direitos que são mínimos, né? Direitos que são mínimos para que a gente possa estabelecer uma relação de convívio, uma relação de sobrevivência, uma relação de colaboração com todos os outros seres humanos, né? E essas relações, as nossas relações sociais, elas são pautadas, sem dúvida alguma, pela economia, pela questão da sociabilidade e principalmente por questões legais. Então, por exemplo, a gente está em um estado onde existe uma Constituição que estabelece o que são direitos, o que são deveres, né, que estabelece quais são os padrões de comportamento, né? Até onde vai a nossa liberdade, né? E tudo mais. Então, este arcabouço jurídico e tal, né, serve para quê? Serve para organizar a nossa sociedade, serve para organizar o nosso dia a dia, organizar a nossa vida. Então, eu vou falar para vocês hoje sobre políticas que estão inseridas, né, nos direitos de todo cidadão, que são as chamadas políticas públicas. Então, essa vai ser a minha tônica. E o que é bom dia, tudo bem, Guilherme? E o que é, então, hoje a aula, eu estava falando aqui, né, para quem chegou agora, que a nossa aula hoje vai ser sobre políticas públicas. Por quê? Porque o Colégio Romano Santa Marta recebeu um convite. É o terceiro ano que a gente recebe um convite da Procuradoria-Geral do Estado, que é um órgão responsável pelo Estado por defender os interesses do cidadão rio-grandense. Recebemos um convite a participar da feira, a terceira feira de direitos humanos que a Procuradoria-Geral do Estado ela realiza. Então, como é que vai ser a nossa participação nessa feira? Nós vamos receber um convite para escrever um texto que vai virar sobre direitos humanos. E esse texto, então, vários professores, professora de matemática, de português, professor de literatura, professor de arte, professor de história sou eu, né? Professor de sociologia, a maioria dos professores vão fazer de física, vão fazer com vocês Bom, oi, bom dia. Todos os professores vão fazer com vocês uma inserção sobre algum elemento dos direitos humanos. E por que isso? Bom, porque primeiro a gente foi convidado a participar dessa feira. Segundo, vocês vão participar da feira escrevendo um texto. Então, para isso, vocês vão ter que ter subsídios.
que são subsídios? São elementos para escrever um texto, uma inspiração. Os detalhes sobre isso a gente vai ver na nossa reunião. Vocês vão ter, a reunião de vocês é amanhã, se eu não me engano, dia 4, com o professor José Mário, a professora Capitu e a professora Isa. Então, vocês vão ver ali que vocês vão ter um prazo para escrever esse texto. Esse texto vai poder ser escrito a 4 mãos, né? A 6 mãos. Enfim, vocês vão poder fazer isso em dupla, ou individual, ou em trio, enfim. E este texto, vocês vão ter vários insights. Porque, por exemplo, eu vou trabalhar com vocês hoje políticas públicas. O que são políticas públicas? Para que elas servem? Para que vocês possam perceber alguma coisa que inspire vocês a escrever. E esse texto concorre ao quê? Na verdade, esse texto ele vai para... Os melhores textos serão selecionados pela professora de literatura, de redação. Ele vai para a feira e ele vai virar um e-book. Então, vai virar um livro virtual. Aqueles livros que a gente pode ler por aqueles aparelhinhos da Amazon, que agora não me recordo o nome, Kindle, né? Esses e-books. Então, o texto de vocês ele vai ser publicado, né, nessa terceira edição. As outras edições da feira, que foram duas, né? Duas feiras. Essa é a terceira feira de Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, feita pelo Departamento de Direitos Humanos da PGE. Os outros 2 eventos nós participamos também. A escola participou e foi muito legal, só que não havia o e-book. O e-book, então, foi uma solução que eles tiveram justamente para contemplar, para atender esse momento que a gente não pode estar presencialmente, né, apresentando o nosso trabalho na feira, que nem aquela feira que nós participamos no final do ano, sempre na URGS, né, que é a Feira de Ciências da URGS, né? Então, a mostra científica da URGS, né, os trabalhos científicos. Então, a gente não vai poder estar presente, mas a gente vai mandar o nosso texto inspirado em algum assunto que um dos professores vão desenvolver aqui com vocês. E eu vou desenvolver alguns assuntos, entre eles políticas públicas, e depois eu vou desenvolver um assunto sobre o livrinho da Djamila, que eu acho que é bem interessante também, que é este livro aqui. Vou falar sobre ele na nossa próxima aula, sexta-feira. Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Então, para começar, eu quero dizer que esta feira ela é uma homenagem, na verdade, à primeira procuradora já falecida, né? Ela foi a primeira advogada que o Estado teve negra. Ela foi a primeira mulher negra a ocupar este posto, né, de procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, a dona Euniza Nascimento da Silva. Então, esta feira é em homenagem a Euniza Nascimento da Silva, a primeira procuradora negra que o Estado do Rio Grande do Sul teve. Certo? Alguma dúvida? Vocês entenderam o que eu estou colocando aqui, pessoal? Sim, senhor. Tá legal. Então, assim, ó, vocês podem me interromper a qualquer momento para perguntar o que vocês vão querer. Sobre a aula de hoje. Hoje nós iríamos trabalhar o governo Jânio Quadros, né? E depois do Jânio Quadros, a gente iria ver o golpe de 64, né? Em cima do João Goulart. Só que a gente não vai ver essa aula hoje, nem na sexta. A gente vai jogar a 19ª semana, então os mesmos conteúdos para a 20ª semana. Tá bom, pessoal? Tá compreendido? Sim. Beleza, pô. Então, sim, senhor. ficando bem claro, a 20ª semana, então, será a mesma temática da 19ª. Eu vou colocar tudo no planner de novo, explicando por que a gente fez essa transferência. E hoje, então, a gente vai trabalhar políticas públicas. Então, eu vou pedir licença para vocês para colocar e fazer uma breve retratação sobre o que são políticas públicas, para que elas servem, né, e o que elas significam para nós, para o nosso Estado, né? Então, vamos nessa. Então, tá aí. Políticas públicas, né? O avanço das políticas públicas no Brasil. Opa, vocês não estão vendo, né? Deixa eu fazer de novo. Todo mundo enxergando agora? Sim.
Beleza. Então tá, políticas públicas, o avanço das políticas públicas no Brasil. Como é que a gente vai fazer o nosso debate? Eu vou falando para vocês e vocês vão perguntando, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, a gente para, volta e discute a pergunta, tá? Então, o primeiro ponto aqui que eu vou chamar a atenção de vocês, eu vou fazer um percurso histórico, tá? Então, vai ser da seguinte maneira. Vamos ver aqui, ó. O que significa políticas públicas, né? Primeiro, então, elas são conhecidas por serem ações do governo. São ações governamentais destinadas ao cumprimento de determinado dever, podendo ser relacionadas ao aspecto educacional, da saúde, da cidadania, da mobilidade urbana, entre outros. Então, este primeiro ponto aqui, essa primeira frase, ó, são ações do governo destinadas ao cumprimento de determinados deveres, podendo ser relacionadas aos aspectos educacionais, saúde, da cidadania, da mobilidade urbana, entre outros. Então, aqui eu já quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Política pública é tudo aquilo que nós temos, entre aspas, direitos dentro do estado que a gente vive, dentro da cidade que a gente vive. Então, as políticas públicas, elas se realizam no nosso contexto, dentro da nossa cidade. Então, por exemplo, se a gente sai de casa agora, né, e vai atravessar uma rua, a gente vai atravessar a rua na faixa de segurança. Por quê? Olha, a gente aprendeu na escola, a gente aprendeu com o pai. Então, isso está introjectado na gente. Agora, tem que ter faixa de segurança. Se não tiver faixa de segurança, eu, que fui ensinado a atravessar em faixa de segurança, vou ficar perdido, né? Eu vou poder atravessar em qualquer lugar, mas eu sei que eu estou fazendo errado, né? Então, assim, ó, quem é que faz a faixa de segurança? Quem é que coloca a sinaleira? Quem conserta a sinaleira? Quem temporiza a sinaleira? Né? Quem é que determina que um carro não pode andar mais de 100 km por hora numa via, numa rua normal, né? Que ele tem placas dizendo que ele tem que ter 30, 40 km por hora naquela rua, o máximo que ele pode passar. Tem controlador eletrônico. Quem determina isso? É um governo, é o Estado que determina. Então, as políticas públicas de mobilidade, por exemplo, mobilidade urbana, né? Mobilidade urbana de deslocamento, vão criar uma organização na mobilidade urbana. Então, essa mobilidade urbana ela vai poder ter uma ciclovia, ela vai poder, de repente, ela pode ter uma trem, ela pode ter bonde, ela pode ter carro, ela pode ter ônibus, enfim, transporte que a gente, né, que o Estado achar melhor para aquela hidrovias, né, com barcos, enfim, que achar melhor para aquela cidade. Oi? Bom dia, Júlio, tudo bem? Então, nós hoje, só para quem chegou agora, a gente não está trabalhando, bom dia. Quem chegou agora, a gente não está trabalhando nosso conteúdo programático. A gente está trabalhando políticas públicas dentro de uma perspectiva de participar da terceira feira de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, que vai ser feita na PGE, Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. A gente foi convidado. Então, vários professores vão trabalhar essas temáticas com vocês. Eu vou trabalhar essa semana. E a nossa semana de aula, que seria sobre o golpe militar e tal, vai ser para a 20ª semana, ou seja, na semana que vem. Tá bom? Então, hoje nós estamos trabalhando políticas públicas. Então, esse primeiro momento, eu estou dizendo para vocês que o Estado ele é obrigado a estabelecer uma série de aspectos na educação, uma educação pública, com uma educação, com uma saúde pública, que a gente está vivendo hoje uma pandemia. Então, o Estado tem que providenciar no atendimento às pessoas, da cidadania e da mobilidade urbana. Na prática, são aplicadas por qualquer esfera de governo, desde o município, como prefeito, passando pelo governo do Estado até o governo nacional. Além disso, podem ocorrer com a participação da sociedade civil em geral, que busca consolidação de determinada atitude que a beneficie em totalidade ou em certo segmento. Por exemplo, o dos portadores de necessidades especiais. Então, por exemplo, uma política pública, ela pode ser
para toda a população ou pode ser apenas para um segmento da população. Por exemplo, nós já tínhamos calçada, temos calçada, e continuando falando da mobilidade urbana. A calçada serve para quê? É um passeio para pedestres. Então, olhem bem, sem calçadas, a gente não tem como o pedestre caminhar seguro, entre aspas, seguro, né? Porque se todo mundo respeitar e não tiver gente barbeira para atropelar a calçada, né? Para subir com o carro na calçada, tudo bem. Agora, a calçada ele existe para nos dar segurança. Nós que temos duas pernas, nós conseguimos caminhar na calçada tranquilamente. Nós que temos uma mobilidade, nós somos, né? A gente consegue caminhar tranquilamente, a gente consegue. Agora, e as pessoas que usam cadeira de roda? Então, o que a mobilidade urbana, o que a política pública pode fazer para essas pessoas, por exemplo? Fazer aquelas rampinhas, né, pessoal? Então, aqueles acessos para a cadeira de roda. Então, quando tu não tem, já tem calçada e tu não tem acesso, tu tem que criar políticas públicas que permitam o acesso, por exemplo, para essas pessoas que têm deficiência física. A mesma coisa nos ônibus, né? Então, quantas vezes um cadeirante tem que esperar um ônibus que seja adaptado para que ele possa subir no ônibus de cadeira de rodas? Então, tu tem que ter políticas públicas que atendam essas pessoas que são portadoras de deficiências físicas. A mesma coisa acontece com táxi ou com Uber. Então, imaginem vocês que um cadeirante não pode pegar qualquer carro para transporte, para locomoção. Né? Ele tem que pegar um carro específico. Se eu não me engano, aqui em Porto Alegre nós temos alguns táxis que são adaptados, né, para cadeirantes. São aquelas spin, que elas têm a traseira adaptada com o elevador e tudo. Mas, então, vejam como é difícil, né? A política pública, ela pode servir para toda a maioria, por exemplo, educação. A educação pública é para toda a sociedade brasileira. Vocês estudam na escola privada por uma questão de opção do pai, porque vocês poderiam estudar em escola pública. Aliás, nós temos alunos que vieram da escola pública e estão estudando conosco. Né? Então, a escola pública, ela atende a toda a sociedade brasileira. Ela teria que atender com uma escola de qualidade. Então, basta ter uma escola pública para dizer que já fez política pública? Não. A gente vai ver que, além da escola pública, a gente tem que ter o atendimento da escola pública, a excelência da escola pública, e aí que está o nosso papel enquanto cidadão. E é isso que a gente vai ver hoje. Então, as políticas públicas de educação, de saúde, mobilidade urbana, elas existem, elas são políticas que estão ali dentro da Constituição, que são nossos direitos, mas nós também temos que exigir que elas sejam cumpridas. E é isso que a gente vai ver hoje. Estão conseguindo compreender, pessoal? Ou está difícil? Não, dá para entender, prof. Beleza, então vamos lá. Seguindo aqui, a gente vai ver durante a história, né? Então, historicamente, o que aconteceu, né? Então, o surgimento, quando é que surge políticas públicas? Olha só, em 1888 acabou a escravidão. Então, antes de 88, durante o período escravista, gente, a maior parte da população brasileira era assim, ó, era escravo. Não tinha direitos. A maior parte mesmo. Então, o acesso ao trabalho desses caras aqui era o trabalho, primeiro, que não era remunerado. Ele não era dono da sua própria vida. Né? Esse outro que está batendo aqui, também, ele também era um pobre coitado, porque ele também não tinha direitos. Né? Muitas vezes ele era o funcionário de um dono de escravos, de uma fazenda. Então, por ser funcionário, ele ganhava comida para poder morar ali e tal, e para poder trabalhar, e ele gostava daquela situação, porque afinal de contas ele não tinha onde cair morto. Então, esses caras aqui, eles não tinham acesso ao trabalho, eles não tinham acesso à saúde, eles não tinham acesso à educação. Aí depois do final da escravidão, depois de 4 séculos de escravidão, o final dela, então a partir de 1888, pessoal, o que acontece? Este negro, ele não tem acesso ao trabalho.
ele não tem acesso à saúde, ele não tem acesso à educação, ele é um cara sem cidadania. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, imaginem que o negro, até 13 de maio de 1888, ele me pertence, né? Eu sou branco e aquele negro ele pertence a mim, ele é um escravo. No dia 14 de maio, aquele mesmo negro, ele foi liberto pela rainha, pela princesa Isabel. Então, dia 14 de maio, aquele negro, ele não me pertence mais. E eu pergunto para vocês, quem é que vai contratar ele para trabalhar em casa pagando um salário? Quem é que vai dar oportunidade de emprego para um cara que não era nada antes, no dia anterior? Então, se o Estado não providenciou a inserção dessas pessoas no sistema de desenvolvimento humano, não inseriu ele no mercado de trabalho, não ofereceu a ele uma indenização por ele ter sido escravo durante 400 anos, não aquela pessoa, mas todos os antepassados dele, não, enfim, não cuidou do desenvolvimento humano dessa pessoa, como é que essa pessoa vai sobreviver? Então, vejam que como hoje é muito mais fácil para a gente observar que as pessoas têm mais, digamos assim, têm muitos direitos, mas mesmo tendo muitos direitos, essas pessoas não têm acesso a isso aqui, ó, a cidadania, né? Acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao trabalho. Né? E essas pessoas, né, que são negras, elas têm ainda um rescaldo grande de preconceito, mesmo elas sendo libertas em 1888, mesmo acabando a escravidão em 1888. Então, seguindo adiante. Depois, as primeiras leis que vão surgir no Brasil, as primeiras leis de trabalho, elas só vão surgir porque é o seguinte: como é que o Estado resolve o problema da mão de obra, ou seja, das pessoas que vão trabalhar? Ele vai chamar imigrantes italianos e alemães, mas principalmente os imigrantes italianos, e a gente estudou isso, né? Vão desenvolver as primeiras ideias socialistas e anarquistas dentro da sociedade brasileira. E essas ideias socialistas e anarquistas são ideias e concepções de quem mora na polis, de quem mora na cidade. São concepções de que, por exemplo, se eu trabalho, eu tenho que ter direito ao salário. Se eu trabalho, eu tenho que ter direito ao descanso. Se eu trabalho o dia inteiro, eu tenho que ter uma pausa para poder comer. Se eu trabalho o dia inteiro, eu tenho que ter uma pausa para poder dormir e me recuperar para o outro dia de trabalho. Então, olha só. Antes eu não tinha isso, porque quem era o meu trabalhador? Era alguém que pertencia a mim, era um escravo. Então eu fazia o que eu quisesse com aquele escravo. E agora, então, no início do século XX, né, em 1903, foi o ano que foram promulgados os primeiros decretos. Então, aqui, ó, decreto 979, que concedia aos trabalhadores da agricultura e das empresas rurais o direito de organizarem-se em sindicatos. O que significa isso? Sindicato significa que dentro de um estabelecimento, né, dentro de um não precisa ser de uma casa nem nada, mas de um grupo de trabalhadores, por exemplo, trabalhadores do café. Então, este grupo de trabalhadores vai ver o que falta. Por exemplo, falta ferramenta para eu trabalhar, eu não tenho, por exemplo, eu passo o dia inteiro trabalhando e não tenho água para beber, eu passo o dia inteiro trabalhando, o mês inteiro trabalhando, eu não recebo um salário, né? Todo mês varia o salário um mês é um, o salário outro mês é outro, o outro mês eu nem recebo. Então, vão estabelecer quais são as demandas, quais são os problemas que existem e quais são as soluções que eles têm. E essa divisão entre problemas, esse compartilhamento de problemas, de soluções, vai ajudar o sindicato a organizar a categoria de trabalhadores. Eu me fiz entender? Olha só, os trabalhadores, eles se unem em torno de uma causa, de um grupo, e eles desenvolvem ali atividades que podem organizar a sua categoria. Então, isso vai acontecer só quando
só com os imigrantes. Detalhe, pessoal, os imigrantes são brancos, estrangeiros que vêm para o Brasil. Aqui também não estão inseridos quem? Os povos afrodescendentes. Não estão inseridos aqui os trabalhadores negros. E os trabalhadores negros, se não estão inseridos no mercado formal de trabalho, da fábrica, eles estão trabalhando onde? Eles estão trabalhando informalmente. Eles estão vendendo nas esquinas, são camelôs, estão vendendo frutas, estão vendendo, por exemplo, ervas aromáticas ou ervas ainda que são medicinais, né? Podem, inclusive, estar furtando porque não tem o que comer, e quando a pessoa não tem o que comer, ela vai furtar, obviamente. São perseguidos porque são ex-escravos que estão ali, todos são negros, e aí então a sociedade ela tem um pavor do negro. Então ela tem medo, ela cria um medo, uma tensão do negro. A gente já falou sobre o projeto, né, de branqueamento social que havia não só no Brasil, mas no mundo todo, já no início do século XX. Então isso é muito... As primeiras leis são leis que vêm para um povo que é imigrante, né? Na Primeira Guerra Mundial, nós temos um surto de industrialização. A gente viu isso. O Brasil, então, na Primeira Guerra, no século XX, aí, nos anos 20, começa a desenvolver mais a indústria. Essa foto, por exemplo, é das indústrias reunidas de Francisco Matarazzo, que é um dos caras mais, das famílias mais ricas de São Paulo, tá? Ela é dos anos 20. A gente pode observar aqui que, basicamente, mulheres trabalhando. E por que mulheres? Porque os homens vão à guerra, né? Então as mulheres entram no mercado de trabalho. Mulheres brancas, né? Podem observar que são mulheres brancas lá no fundo. Mulher branca tem um homem, provavelmente é o supervisor dessas mulheres, né? Não existe ainda um padrão salarial, mas a gente sabe que as mulheres ganham menos, obviamente, do que o homem, uma questão de gênero. Então, e por que essas indústrias foram criadas? Ora, o café era o maior produto vendido do Brasil. Então, o lucro, a partir do lucro do café, que se fazia, então, o desenvolvimento do quê? O desenvolvimento da indústria nacional. Criação das consolidações das leis trabalhistas, CLT. A gente viu há pouco isso, né, se dá na implantação do governo ditatorial, com prisões arbitrárias, tortura, censura, imprensa forte, repressão política. Mas mesmo com tudo isso, as leis sociais são garantidas pelo governo Getúlio Vargas, por iniciativa própria do Getúlio, né? Então, ele ampara a classe trabalhadora. Então, pela primeira vez, se constrói alguma legislação, um conjunto de leis que vão dar segurança para a classe trabalhadora, vão estabelecer jornadas de trabalhos menos exaustivas, que vão ser de 8 horas, vão dar direito a férias, por exemplo, né? Vão dar direito a um horário de almoço, com 1 ou 2 horas de almoço, né? Vão dar direito a um salário que é mínimo, mas vão dar direito ao salário. Então, quer dizer, nós temos aí um elemento importante que é justamente o trabalhador, mesmo tendo um Estado extremamente autoritário. E aqui nós temos funcionários da indústria Aliberti, também em São Paulo, já em 1930, né? E as leis que melhoraram as condições de vida de todo o operariado. A gente pode observar que nesta foto também a gente não enxerga muitas, são funcionários, enxerga muitas crianças, né, adultos, homens, basicamente homens, todos de chapéus. Algumas mulheres aqui, mas a maioria é homem, né? E a gente, olha, tem que fazer força para enxergar um negro aqui neste grupo de trabalhadores aí em São Paulo, né, nessa fábrica Aliberti, em 1930. E aí vem a ditadura militar, que é essa que a gente vai estudar. E aí tem uma pequena tira, né? A tira diz assim: Turma da Mônica, Maurício de Souza, todos conhecem, né? Sai assim: pai, o que é censura? E o pai vai responder: bem. Então a ditadura, ela vem decretar o congelamento dos salários, a intervenção de 342 sindicatos, 43 federações,
3 confederações de trabalhadores, cerca de 90% dos sindicatos rurais que são criados em 63, 64 são fechados, 65 também, e o número de greves cai de 25 contra 150 em 63. Isso significa o quê? Isso significa que houve censura. Isso significa que o trabalhador era visto, a organização de trabalhadores era visto com maus olhos pelo governo atual. E aí nós vamos cair, falando em governo, a gente vai cair naquela coisa da política de Estado e política de governo. Então, a gente vai ver isso como significa agora. No momento, então, de 1980 a 1990, a gente vai ter a chegada do neoliberalismo no Brasil. A gente vai trabalhar isso. Mas também nós vamos ter a nossa Constituição de 1988. E é sobre ela, então, que nós vamos ver que essa Constituição ela é chamada de Constituição superdemocrática. Então, a gente viu aqui nessa historinha dos direitos humanos, da organização social, que a gente viu da história do Brasil a partir de 1888, que ao longo desses anos houve um processo muito grande de privatizações no setor que era público, por exemplo, né? E essas privatizações, elas reduziram o papel do Estado e acabaram, então, prejudicando algumas pessoas. Então, a Constituição de 88, que ela trabalha os direitos fundamentais, os direitos humanos no Brasil, ela vai ser extremamente ampla, mas, ao mesmo tempo que ela é ampla, nós vamos ver um processo econômico que tira direitos do homem e do cidadão no Brasil. Então, vamos ver. A gente tem que diferenciar duas coisas. Lembra do desenho que eu faço no quadro do carro e de quem dirige o carro? Então, é isso. O que é o carro? O carro é a política pública. Ela está prevista na Constituição Federal. Ela está prevista, por exemplo, política pública de educação, de saúde, de segurança, de mobilidade, de meio ambiente, de habitação. Então, ela estabelece os direitos do cidadão e ela busca a promoção do bem-estar social. Esse é o papel, então, da política de Estado. Essa política está prevista. E o que é política de governo? Ou seja, cada governo se elege de 4 em 4 anos. Se cada governo se elege de 4 em 4 anos, qual é o papel de um governo? Primeiro, todo governo ele deve possuir um projeto nacional, um projeto de desenvolvimento do Estado brasileiro. Desenvolvimento que estabeleça metas de ampliação dos direitos e do bem-estar social. Então, eles têm que ser amparados na Constituição. Não adianta que o governo, por exemplo, um governo agora, dizer que todo mundo tem que ter um helicóptero. Não, isso não pode, porque isso não está na Constituição como algo prioritário. Mas um governo aqui, ele tem que cumprir isso aqui. Ó. Todo mundo tem que ter educação de qualidade, tem que ter saúde de qualidade, tem que ter segurança de qualidade, mobilidade urbana, meio ambiente tem que ser cuidado e habitação para todo mundo. Então, isso está na Constituição. Então, os governos eles devem fazer o quê? Eles devem pressupor o atendimento desses direitos aqui, sem estabelecer uma diferença de escolaridade. Então, não interessa se a pessoa é analfabeta ou se a pessoa é PhD em alguma coisa. Todas as pessoas, todas elas, independente do sexo, etnia, religião, nível social, escolaridade, todas elas podem morrer com coronavírus. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, vejam bem, olha só. Todo mundo pode pegar esse vírus. Todo mundo pode pegar. Independente, não adianta o vírus chega em ti e diz, não, eu sou um bilionário, eu não posso, eu sou um artista global, eu sou de Hollywood, eu não posso pegar esse vírus. Pode, cara, pode pegar. O que é que nos salva do vírus? São, sem dúvida alguma, as campanhas educacionais e campanhas de saúde que o Estado pode fazer. E o Estado tem esse papel importante. E os governos, se não fizerem essa campanha, estão contribuindo para que as pessoas morram. Então, vejam bem, como é importante um governo que assume a responsabilidade dessas demandas que eu falei para vocês, que são demandas importantes do desenvolvimento do bem-estar social, educação, saúde, segurança, mobilidade, meio ambiente, habitação, entre outras tantas, né? Independente de
se a pessoa é homem, mulher ou não, se a pessoa é negra, se ela é japonesa, se ela é jamaicana, não interessa, velho. Se ela é umbanda, se a religião dela é judaica, se é cristã, e o nível social. Então, nós temos aí a Constituição de 88, e aí a gente está terminando a nossa aula, que vai ter um artigo, que é o artigo 6º, que diz o seguinte. Eu vou ler só o primeiro parágrafo, o artigo, né? Depois não vai dar tempo de fazer mais nada, né? E a gente vai ter no próximo encontro oportunidade de ampliar. São direitos sociais, educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma da Constituição. E aí vem a grande pergunta. Será que nós somos atendidos? Será que o artigo 6º é cumprido na nossa Constituição? O que a gente faz para que esse artigo seja cumprido? Quais são os caminhos que a gente tem que tomar? Por que são importantes as políticas públicas? Então, essas perguntas eu vou deixar elas com vocês, porque vocês, então, com essas perguntas, podem pensar em como as coisas podem melhorar e como as coisas podem ser vistas de agora em diante, a partir do momento que tu sabe o que são, qual foi o caminho dessas políticas públicas no Brasil. Tá bom, gente? Deu para entender? Aham. Legal. Na próxima aula, sexta-feira, a gente amplia e eu vou falar do livrinho para vocês. Eu também preparei um trabalho. A gente começa daquele slide ali e a gente vai se falando, tá bom? Um beijão para todos. Obrigado Beijo, Sor. pela participação. Boa semana de aula para nós. Tchau. Tchau, Sor. Tchau. Tchau, Sor. Tchau. Tchau.